Está preparado para testemunhar as reações horríveis de alguns dos jovens mais perigosos que estão a cumprir penas perpétuas na prisão? Faz ideia do que lhes passa pela cabeça quando se apercebem que vão passar o resto da vida na prisão? Como é que eles lidam com a gravidade dos seus actos? Junte-se a nós para explorarmos as profundezas inexploradas das suas mentes e descobrirmos as suas reações inesperadas. Stuart Harling. Stuart Harling, um contabilista estagiário de 18 anos, cometeu um crime hediondo em 2012, quando emboscou a enfermeira Cheryl Moss, de 33 anos, enquanto esta fazia uma pausa para fumar, atrás do Hospital St. George, em Orange Church, Essex. Harling, descrito como um adolescente obcecado por crimes em série, agrediu Cheryl durante o ataque. Os relatórios da polícia revelaram que ele tinha um fascínio perturbador por crimes violentos e que passava horas a pesquisar criminosos em série na internet. Durante o julgamento, Harling foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos a cumprir. Os detetives envolvidos no caso não tinham dúvidas de que, se não tivesse sido apanhado, Harling teria continuado a cometer outros crimes. O marido de Cheryl Moss exprimiu o seu alívio pelo facto de o malvado responsável pela sua morte ter sido rapidamente apanhado, evitando a perda de mais vidas. Courvoisier Sims. Aos 15 anos, Courvoisier Sims cometeu um crime trágico, tirando a vida de 2 outros adolescentes em 2015. Ele se declarou culpado de 2 acusações de assassinato em 2º grau e foi condenado a 70 a 120 anos de prisão pelo juiz do Tribunal Distrital do Condado de Douglas. O incidente ocorreu durante uma transação de armas de fogo, quando Sims era suspeito de um roubo e reagiu com violência, agredindo os 2 adolescentes. Em tribunal, Sims manifestou remorsos e pediu desculpa pela tragédia, afirmando que nunca teve a intenção de que ela acontecesse. Sims terá de cumprir uma pena mínima de 35 anos antes de poder beneficiar de liberdade condicional. O seu advogado argumentou que ele agiu por pânico quando acreditou que um dos adolescentes tinha uma arma. Damon Camp, um jovem de 19 anos acusado de tirar a vida a iOS e seus companheiros adolescentes, enfrentou um destino sombrio quando foi levado à sala de audiências para a sua audiência de fiança. Uma das mães enlutadas, Narissa Carter, não conseguia suportar a dor ao lamentar a perda do seu filho de 19 anos, Trey Ingram, que foi cruelmente assassinado. Durante a audiência, as ações de Damon Camp no tribunal suscitaram preocupações e intensificaram o ambiente sombrio. Começou a gritar e a invocar um poder superior, o que tornou o seu comportamento inquietante. O juiz rejeitou a sua fiança, considerando que havia motivos suficientes para a sua detenção. Nicholas Cruz, o adolescente responsável pelo trágico tiroteio na escola de Parkland, que custou 17 vidas, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O tribunal impôs penas de prisão perpétua consecutivas para cada uma das 17 acusações de que se declarou culpado, assegurando-lhe uma pena longa. Apesar do desapontamento das famílias pela ausência da pena de morte, o juiz decretou também penas adicionais de prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos para algumas acusações e de prisão perpétua sem liberdade condicional para outras. Os ganhos financeiros de Cruz com os seus crimes foram também bloqueados e as suas emoções permaneceram ausentes durante todo o julgamento. Gregory Brooks. Em 2009, um crime horrível foi cometido contra um casal de idosos no noroeste de Indiana. Ruby e Milton McClendon foram agredidos e os seus corpos foram mais tarde encontrados largados numa reserva florestal, a cerca de 3 quilômetros da sua casa em Calumet City. O casal tinha sido assaltado em sua casa, que foi deixada saqueada. 2 suspeitos foram identificados e declararam-se culpados do crime. Um deles era Gregory Brooks Jr., de 19 anos, que foi condenado a 120 anos de prisão. O pai de Gregory Brooks Sr., expressou as suas tentativas de manter o filho afastado dos gangues, mas, infelizmente, os seus esforços não tiveram êxito. O outro suspeito envolvido foi Ryu John Thompson, que na altura tinha apenas 17 anos, Antônio Barbeau. Com apenas 14 anos de idade, Antônio Barbeau, juntamente com seu amigo Nathan Papp, cometeu um crime brutal, tirando a vida da avó de Antônio, Bárbara Olson, em sua casa. Usaram um machado e um martelo no horrível ataque. Antônio foi condenado a uma pena mínima de 36 anos de prisão,
com direito à liberdade condicional aos 50 anos de idade. Apesar de uma lesão cerebral que pode ter afetado a sua capacidade de decisão, o juiz reconheceu a gravidade do crime e não a considerou o suficiente para ignorar a natureza chocante das suas ações. O pedido de desculpas emocionado de Antônio em tribunal e a decisão do juiz refletiram a gravidade da situação. Eddie Devine. Eddie Devine, um adolescente de Jackson, recebeu uma sentença substancial de 130 anos de prisão depois de se ter declarado culpado de uma série de acusações graves. Com 17 anos de idade, confessou 2 acusações de roubo de carro à mão armada, 3 acusações de roubo à mão armada, 3 acusações de rapto e 2 acusações de agressão. As acusações estavam relacionadas com incidentes que ocorreram em abril de 2013, março de 2014 e abril de 2014. Um dos incidentes envolveu Eddie Devine e Remy Harvey, que na altura tinha apenas 13 anos de idade, que forçaram uma mulher a entrar no seu carro no Hallmark Gardens Apartments, em Northside Drive, em Jackson. Eddie Devine foi detido pela polícia de Flowood em dezembro de 2014. Durante a sua sentença num tribunal do condado de Hinds, Eddie Devine recebeu 30 anos por agressão, 30 anos por assalto à mão armada e 30 anos por rapto. Joshua Phillips. Aos 14 anos de idade, Joshua Earl Patrick Phillips cometeu um ato trágico que tirou a vida à sua vizinha e amiga de 8 anos, Maddie Clifton, em novembro de 1998. Em consequência dos seus actos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o seu julgamento, que teve lugar no condado de Polk, depois de ter sido transferido do condado de Duval devido a preocupações com a publicidade em Jacksonville, o advogado de Phillips optou por não chamar quaisquer testemunhas de defesa e até desencorajou os seus pais de testemunharem. O próprio Phillips permaneceu em silêncio durante o julgamento, que durou apenas 2 dias. Como resultado deste crime trágico e devastador, Joshua Phillips passará o resto da sua vida na prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. George Stinney Jr. era um rapaz afro-americano que, aos 14 anos de idade, foi condenado e executado pelos assassínios de 2 raparigas, Betty June Binnicker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, em Alcolu, Carolina do Sul, em março de 1944. Foi acusado de ter agredido e matado as raparigas. O julgamento de George foi rápido e ele foi condenado à morte na cadeira elétrica em junho de 1944. Os processos judiciais contra George foram altamente irregulares. O seu advogado, nomeado pelo tribunal, Charles Plowden, um comissário dos impostos que se candidatava a um cargo local, não contestou os 3 agentes da polícia que testemunharam que George tinha confessado os crimes. Plowden também não contestou as 2 versões diferentes da alegada confissão de George apresentadas pela acusação. Além disso, o julgamento de George teve lugar perante um júri exclusivamente branco, que deliberou durante apenas 10 minutos antes de o declarar culpado. O juiz Philip Egage Stoll condenou-o à morte, Lionel Alexander Tate Lionel. Alexander Tate tem a trágica distinção de ser o mais jovem cidadão americano alguma vez condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Com apenas 14 anos de idade, foi condenado pela morte de Tiffany Eunick, de 6 anos, na Florida. O incidente ocorreu quando ele foi deixado sozinho com Tiffany, que estava a ser cuidada pela mãe. Inicialmente, Tate afirmou que os ferimentos de Tiffany tinham sido acidentais, mas durante o julgamento foi revelado que ele a tinha agredido brutalmente. Apesar da sua tenra idade, o juiz condenou-o à prisão perpétua, considerando que a natureza do crime era fria e cruel, e não as ações de uma criança brincalhona. Dylan Schumacher. Em março de 2013, Dylan Schumacher, de 16 anos, admitiu ter causado a morte de Austin, uma criança de quase 2 anos, enquanto tomava conta dele e do seu irmão de 3 meses. Durante o julgamento, Schumacher chorou e pediu desculpa à mãe da vítima, Ashley, que também era sua namorada.
No entanto, Ashley recusou-se a aceitar as suas desculpas, considerando-o responsável pelo trágico incidente. Schumacher alegadamente agrediu a criança e bateu-lhe com a cabeça, provocando o rebentamento de vasos sanguíneos no cérebro e resultando em hemorragia interna. Schumacher alegou que não tinha intenção de causar tal dano, mas tanto o Supremo Tribunal como Ashley rejeitaram as suas desculpas. Foi considerado culpado pelo tribunal e recebeu a pena mais severa possível: 25 anos de prisão perpétua. Jessica Carline, uma rapariga de 17 anos, esteve envolvida num trágico acidente de viação no Wyoming Medical Center, que resultou na perda de 2 vidas. Em abril de 2015, declarou-se culpada de 2 acusações de homicídio veicular e a acusação concordou em pedir uma pena de prisão até 16 anos, a cumprir em simultâneo. O juiz acabou por aceitar o acordo, o que levou a que Carline fosse condenada a uma pena de 12 a 16 anos de prisão no Wyoming Women's Center, em Lusk. O acidente ocorreu quando o veículo de Carline se desviou da berma e colidiu com um sinal no edifício do hospital, provocando a morte dos seus 2 passageiros. Carline foi acusada como adulta e foi considerado que estava a conduzir a alta velocidade sem usar cintos de segurança. O trágico incidente realçou a importância da segurança rodoviária e as consequências devastadoras de uma condução imprudente. Brandon Spencer. Em 2014, Brandon Spencer recebeu uma sentença de 40 anos à prisão perpétua por um tiroteio que feriu 4 pessoas numa festa de Halloween no campus da Universidade da Carolina do Sul, USC. Durante a sentença, Brandon ficou muito emocionado, batendo com a testa na secretária e gritando palavrões enquanto o juiz lia a sua condenação por 4 crimes. O seu advogado pediu clemência, salientando o seu emprego como segurança e as suas aspirações a frequentar a universidade. No entanto, a acusação retratou Brandon como membro de um gangue com um historial de violência, apresentando tweets como prova. O tiroteio foi visto como resultado de uma rixa contínua com outro membro de um gangue alimentada pela rivalidade nas redes sociais. John Silva, um jovem de 15 anos, foi condenado por um crime de 1º grau pela morte trágica de Jerry Lee Alley Jr., de 12 anos, cujo corpo foi encontrado numa fossa séptica seca 2 dias após o seu desaparecimento. Silva foi julgado como adulto e acabou por ser condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por ter tirado a vida ao jovem Jerry. O júri demorou menos de 2 horas a deliberar e a declarar Silva culpado, tendo tido a opção de considerar uma acusação de 2º grau. A mãe e a irmã de Silva choraram quando o veredito foi anunciado e soluçaram muito enquanto o juiz continuava a falar. No entanto, Silva permaneceu sem emoção e não mostrou qualquer reação à sentença. Roxana Sikorsky. Em outubro de 2014, Roxana Sikorsky, de 15 anos, cometeu um ato horrível ao agredir o irmão e tentar fazer mal a OS pais e a OS outros irmãos. Em 2016, com 17 anos de idade, foi condenada a uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Antes da sentença, a mãe pediu clemência, sublinhando a necessidade de Roxana de ajuda psicológica permanente e o seu estado frágil, temendo o impacto de uma prisão de adultos sobre ela. O passado conturbado de Roxana e o seu diagnóstico de perturbação reactiva da vinculação foram considerados em tribunal. Roxana mostrou-se genuinamente arrependida e pediu desculpa à OS Pais por não ter correspondido às suas expectativas. Roxana fez um acordo, declarando-se culpada de uma acusação de agressão com intenção, o que levou à retirada de 6 outras acusações. O seu namorado, que esteve envolvido no crime, foi condenado à prisão perpétua por 7 acusações. Jacob Morgan, que na altura tinha apenas 17 anos, estava prestes a ser condenado a uma pena de prisão que iria mudar irrevogavelmente o rumo da sua vida.
Os acontecimentos inquietantes que tiveram lugar em março de 2015 colocaram uma nuvem sombria sobre a sua família, uma vez que ele reconheceu ter cometido um ato horrível que resultou na morte do seu meio-irmão Joshua, que tinha apenas 14 meses na altura. Ao longo de todo o processo, a família de Jacob manteve firmemente a sua posição de que o seu filho mais velho está inocente. A sua mãe, Julie Dover, contestou corajosamente a sua culpa em tribunal e manteve-se ao seu lado com um amor paternal inabalável durante todo o processo. Disseram que Jacob, que tem autismo e tem tido dificuldades no seu desenvolvimento, tentou salvar Joshua das chamas, mas foi impedido por vizinhos preocupados que temiam pela sua segurança. Jacob tem autismo e tem tido dificuldades de desenvolvimento. Durante uma entrevista de 5 horas que não foi filmada, os pais de Jacob quebraram a confiança do filho ao revelarem que ele tinha dificuldades em ler e escrever a um nível básico, deixando-o exposto a ataques. Esta demonstração de emoção foi absolutamente dilacerante. Durante esta entrevista em particular, ele deu à AOS e investigadores uma variedade de explicações diferentes sobre como o fogo começou. No início, afirmou que o fogo tinha começado por engano, quando uma almofada foi deixada demasiado perto de um aquecedor. Mais tarde, confessou que tinha pegado fogo de propósito a uma almofada e que depois a tinha atirado para o ar. Os investigadores investigaram o incêndio e encontraram provas de 2 incêndios distintos. Um na sala de estar e outro num cobertor no quarto de Joshua, onde a inocente criança estava a dormir na altura. Os procuradores revelaram que Jacob tinha admitido ser fascinado pelo fogo e que tinha admitido ter ateado outro fogo na propriedade apenas 2 semanas antes do terrível acontecimento. Também chamaram a atenção para o facto de ele gostar de usar velas de chá e de ter uma preocupação incômoda com as chamas. As emoções estavam ao rubro, enquanto a sala de audiências se esforçava por aceitar o triste impacto da tragédia. A sentença de Jacob lançou luz sobre as complexidades da psique humana, bem como sobre a linha tênue que separa a tragédia das escolhas que nunca poderão ser desfeitas. A história de Jacob Morgan serve como um poderoso lembrete da importância de mostrar compaixão, compreensão e apoio àqueles que estão a lidar com problemas de desenvolvimento, bem como da necessidade de cultivar um ambiente seguro para todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Philip Chisholm. Um evento inconcebível que ocorreu no outono de 2013 em uma adorável aldeia no estado de Massachusetts chocou a comunidade e enviou ondas de choque por toda a área. Um crime terrível, cometido por Philip Chisholm, um aluno do 9º ano da Danvers High School, deixaria uma marca indelével na história da comunidade. O comportamento de Philip tomou um rumo sinistro quando, com apenas 14 anos, atacou violentamente e acabou por assassinar a vida da sua querida professora de matemática, Colleen Ritzer. Colleen, que é muito apreciada pelo seu temperamento alegre e pelo seu empenho inabalável para com os seus alunos, tinha ingenuamente pedido a Philip para ficar depois das aulas nesse dia trágico, sem se aperceber de que ele já tinha começado a executar o terrível plano que tinha concebido. Quando o dia de escola chegou ao fim, Philip seguiu Colleen até uma casa de banho, onde a submeteu a uma tortura angustiante e excruciante. Colleen ficou a chorar depois do incidente. Toda a gente na cidade ficou a pensar como é que um acontecimento tão horrível podia ter ocorrido na sua aldeia, que de outra forma seria calma, enquanto a notícia da tragédia se espalhava pela cidade. As pessoas ficaram em choque à medida que a notícia se espalhava. Philip foi capturado pelas autoridades na manhã seguinte e a prova era indiscutível. O sangue de Colleen estava manchado nas suas mãos e ele não tinha feito nada para as lavar. As autoridades estavam determinadas a levar o criminoso a tribunal porque as provas contra ele eram irrefutáveis e não havia espaço para contestação no seu caso. À medida que os procedimentos legais avançavam, a atmosfera na sala de audiências fervilhava de sentimentos intensos. Durante o julgamento, o agora adolescente Philip deu a impressão de estar atônito e sem palavras, mas foi o pai de Colleen, Tom Ritzer, que sofreu a perda mais profunda.
manifestou uma enorme tristeza e arrependimento por não ter sido capaz de proteger a sua querida filha do perigo. Descreveu como procurou por ela na escola, como passou acidentalmente pelo seu corpo sem vida no bosque, e como foi para ele uma revelação perturbadora de que não podia mudar o que tinha sido feito. Depois da terrível catástrofe que ocorreu, a cidade nunca mais será a mesma. Os indivíduos que estiveram presentes durante a tragédia nunca esquecerão a personalidade efervescente de Colin Hitzer ou as ações vis cometidas pelo seu agressor mais novo. Ambos permanecerão indelevelmente gravados nos seus corações e pensamentos. A história de Philip Chisholm serve como um poderoso lembrete da necessidade de ter empatia e permanecer vigilante em relação aos indivíduos que vivem dentro das nossas próprias comunidades, a fim de salvaguardar a sua segurança e bem-estar. Jahleel Smith. A vida de uma jovem foi cruelmente interrompida no terrível ano de 2003, e o seu companheiro ficou gravemente ferido em consequência do incidente. O homem responsável por este ato hediondo foi identificado como Jahleel Smith, cujo destino seria decidido numa batalha judicial que envolveu todo o país. Quando a tão esperada decisão foi finalmente proferida, as famílias das pessoas envolvidas no caso viram-se divididas por uma série de sentimentos contraditórios. Jahleel Smith foi levado perante o juiz e informado de que enfrentava uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de libertação. Durante a audiência de sentença, as emoções foram ao rubro, o que provocou explosões dramáticas e levou mesmo Smith a perder o equilíbrio. Em contraste com isto, as famílias das vítimas, Portia Brooks e Aaron Martin, pediram ao tribunal que aplicasse ao arguido a pena mais pesada possível. A mãe de Portia Brooks defendeu corajosamente a sua posição e insistiu que os responsáveis pela morte da sua filha deviam ser responsabilizados. Apesar de estar consciente do difícil caminho que tinha pela frente, comprometeu-se solenemente a prosseguir com a ajuda dos seus entes queridos e em memória da sua bela filha. O advogado de defesa de Smith afirmou que se tratava de uma circunstância extremamente invulgar, uma vez que nunca antes tinha testemunhado um cliente a tentar retirar uma confissão de culpa durante um julgamento criminal. Aconselhou-o a não o fazer, pois estava ciente da natureza grave das alegações e das ramificações que estas implicavam. A atmosfera na sala de audiências deixou toda a gente a debater-se com uma mistura de emoções, incluindo alívio, tristeza e fúria. Após a conclusão das audiências, as famílias deixaram a sala de audiências, carregando o peso emocional do que acabara de acontecer. Para as famílias das vítimas, o castigo constituiu um passo significativo no sentido do encerramento e da cura. Mas, para a família de Smith, abriu um novo capítulo de incerteza e pesar. Para as famílias das vítimas, o castigo foi um passo significativo no sentido do encerramento e da cura. Obrigado por participar. Se achou este vídeo tão interessante como nós, não se esqueça de carregar no botão Gosto e subscrever o nosso canal.